Continuando nossas aulas de algoritmos aproximativos, vamos ver na aula de hoje alguns exemplos de reduções que foram definidas na aula passada entre problemas de otimização. Vamos relembrar que a definição de razão de aproximação de uma solução é o máximo entre o ótimo e o valor da solução, o ótimo da instância e o valor da solução, ou o valor da solução dividido pelo ótimo. É claro que é um valor sempre maior ou igual a 1. A noção que vimos, alternativa, nova noção de algoritmo alfa aproximativo, alfa sempre maior ou igual a 1, é quando o algoritmo sempre retorna uma solução da instância com razão de aproximação menor ou igual a alfa. Ou seja, um algoritmo tem fator de aproximação alfa se sempre produz uma solução com razão de aproximação menor ou igual a alfa. Aqui nessa definição, a razão de aproximação é um número entre 1, né, maior ou igual a 1. Aqui no caso alfa, a razão de aproximação vai ser entre 1 e alfa. Tá? Como visto na aula passada, quando os problemas são de minimização, as definições coincidem. A definição antiga, até a aula anterior, até a aula antes da aula passada, e a definição da aula passada, né? E quando os problemas são de maximização, as definições divergem. Os fatores de aproximação são inversos. Então, o algoritmo 0.5 aproximativo das aulas anteriores, agora seria um algoritmo 2 aproximativo. Como a gente já viu, essas definições são intercambiáveis e é bom conhecer ambas porque vários autores, alguns usam uma, alguns usam outra definição. Lembrando também sobre as classes de aproximabilidade, NPO são os problemas de otimização razoáveis, PolyAPX, aqueles que têm algoritmo de tempo polinomial com fator de aproximação polinomial, LogAPX, fator de aproximação logarítmico, APX, fator de aproximação constante, PTAS, os problemas que têm esquema de aproximação em tempo polinomial, FPTAS, completamente polinomial, e PO, problema de otimização que tem algoritmo exato que os resolve, né? Para ver os problemas mais difíceis de cada uma dessas classes, os APX completos, LogAPX completos, PolyAPX completos e os NPO completos, nós temos que definir a definição de redução entre dois problemas de otimização. É um par de funções f e g. F traduz instâncias do problema 1 para o problema 2, g traduz soluções do problema 2 para o problema 1. De modo que, se nós temos um algoritmo A2 que resolve o problema P2, nós podemos usá-lo para obter um algoritmo A1 para o problema P1. Dada uma instância I do problema 1, aplica a função f, obtém uma instância do problema P2, aplica o algoritmo A2, polinomial, para obter uma solução do problema 2, aplica a função g, obtém uma solução do problema 1. Se f é polinomial, A2 é polinomial e g é polinomial, então A1 também será polinomial. Falta saber se obedece em alguma, né, tem alguma propriedade sobre a aproximabilidade. Então, depende das restrições à redução R, aqui uma redução genérica, né? Então, as principais reduções que nós vimos foram redução strict, redução contínua, redução E, depois vimos redução AP, redução CO, redução PTAS, também só mencionei. Mas vamos ver hoje alguns exemplos de redução estrita, strict reduction, né? Essa redução é bem simples. A razão de aproximação no problema 1 é menor ou igual à razão de aproximação no problema 2. Ou seja, se a solução no problema 2 tem uma razão de aproximação menor ou igual a R, então no problema 1 também a solução obtida terá uma razão de aproximação também menor ou igual a R. Como nós vimos, essa é a redução mais forte, né? Deixa eu mostrar aqui mais para frente. Aqui está. Essa é a redução mais forte, a redução estrita, ela implica todas as outras que nós vimos, tá? Então, com isso, nós conseguimos provar resultados de PTAS, por exemplo, se P1 se reduz a P2, na redução estrita, também está na AP. E P2 é PTAS, então P1 também é PTAS. Se P1 é APX, P2 é APX, P1 é APX. Se P1 é log APX, P2 é log APX, se P1, né? Se P2 é poly APX, P1 é a poly-APX. E vimos também, que no caso vale para E, se P2 é FPTAS, P1 também é FPTAS. Deixa eu mostrar isso aqui rapidamente. Aqui. Se P1 se reduz na redução E para P2, e P2 é FPTAS, P1 também é FPTAS,
como a redução estrita implica a redução E, não é isso? Então, nós também temos essa propriedade para FPTAS, né? Redução estrita implica redução E. Perfeito. Então, vamos mostrar alguns exemplos nessa aula sobre da redução estrita. Aqui está. Vamos começar com subset sum se reduz ao problema da mochila. Como é que é o problema de subset sum aqui na sua versão de otimização? Dado um multiconjunto, pode haver repetição de elementos, aqui tem 2 5, por exemplo, e dado um número t, aqui no caso 17,9, nós queremos obter o subconjunto de U, U', que tem uma soma máxima, e essa soma seja menor ou igual a t. Certo? Ou seja, entre os subconjuntos de U, que tem soma menor ou igual a t, eu quero aquele que tem a soma máxima. Aqui no caso é o 5 e o 11. 11 mais 5, 16 é menor do que 17,9. Aqui não há nenhum subconjunto que some 17, por exemplo. E como é que é o problema da mochila? O problema da mochila, nós temos itens, item 1, item 2, item 3, item 4, item 5. Esses itens têm pesos e valores. Aqui o item 1 tem peso 2, valor 2. Peso 5, valor 5. Item 3, peso 5. Perdão, era o item 1, tem peso 2 e valor 2. Item 2 tem peso 5, valor 5. O item 5, por exemplo, tem peso 11 e valor 11. Né? A capacidade da mochila é 17,9 aqui nesse exemplo. O objetivo é obter o subconjunto de itens com soma dos pesos menor ou igual à capacidade da mochila e o valor seja máximo entre esses subconjuntos de itens. Ok? Nesse exemplo, nós pegamos o item 2 e o item 5. Somando os pesos, 5 mais 11 dá 16, é menor do que ou igual a 17,9, e os valores 5 mais 11, 16 é o maior que tem. Tá? Como é que é a redução? A redução é simples, dado o multiconjunto aqui do soma de subconjunto, nós fazemos o peso e o valor ser igual a esses valores do conjunto universo aqui, conjunto U. Então, peso e valor, 2 e 2, 5 e 5, 5 e 5, 8 e 8, 11 e 11 são os mesmos valores aqui. A capacidade da mochila vai ser exatamente o 17,9. Essa é a redução F. É claro que é polinomial. Tá? Dado uma solução aqui de itens, nós retornamos um subconjunto do U. Aqui foram os itens 2 e 5. Aqui o item 2 e o item 5. E qual é o subconjunto do universo? 5, os valores, né? O peso, tanto faz, 5 e 11. Já que os pesos e os valores aqui nessa redução vão ser iguais, né? Então, 2 e 5, aqui nós retornamos os seus valores, tá? Perfeito. Como é que seria a redução inversa? Dados os valores aqui 5 e 11, 5 e 11, nós retornamos quaisquer itens que tenham esses valores. Eu poderia retornar tanto o 2 e o 11 como, o 2 e o 5 como o 3 e o 5, já que é um multiconjunto, pode ter valores iguais. Então, no caso aqui, a função inversa, né, que não é exatamente uma função, né, mas não tem problema, a gente pode obter uma função que, dado o valor 5, ele obtém o item 2. Poderíamos até fazer uma função mesmo, pegando o item de menor, o seu número menor, né? Que no caso, entre o 2 e o 3, eu escolheria o 2. Sendo o valor 5, poderia ser tanto o 2 como o 3, pego de menor valor o 2. Tá? Perfeito. Vamos chamar isso da função inversa aqui. Ok. Então, eu tenho como mapear soluções da mochila, né? Dessa instância construída, que não é uma instância geral, é uma instância construída, né? É o FI. Dada uma solução daqui, eu posso obter mochila, eu posso obter uma solução da soma de subconjunto, e dada uma solução da soma de subconjunto, eu posso obter uma solução da mochila. Perfeito. Essa redução é uma redução estrita. Por quê? Aqui a soma 2 e 5, qual vai ser a soma? O valor máximo é justamente 5 mais 11, 16, que é exatamente o valor daqui, 5 mais 11, 16. Então, o valor dessa solução é 16. O valor dessa solução também é 16. É o mesmo valor. E como tem essa função inversa, que eu acabei de falar, o valor daqui,
também é o valor daqui. Ou seja, o ótimo aqui é exatamente igual ao ótimo de lá, tá? Então, se eu tenho uma solução aqui que é ótima, vai gerar uma solução de lá. Se eu tenho uma solução de lá, gera uma solução daqui. Então, o ótimo daqui é exatamente igual ao ótimo de lá. Então, na hora de fazer a divisão, para calcular performance ratio, a razão de aproximação, vai dar exatamente igual. Então, como é exatamente igual, é menor ou igual à razão de aproximação, então uma redução estrita. Como o problema da mochila nós já vimos, tem um FPTAS, então o problema da soma de subconjunto também tem um FPTAS, tá? Vamos ver agora uma outra redução bem simples. O problema clique se reduz ao problema do conjunto independente. Essa é muito fácil. O que é o problema clique? Nós queremos obter um subconjunto de vértices, né, dado um grafo, nós queremos obter um subconjunto de vértices, todos ligados entre si de tamanho máximo. Aqui no caso, 4 vértices, esses que estão em verde, são todos ligados entre si. É a clique máxima, são os vértices 1, 4, 5 e 6. Clique é um subconjunto completo de vértices, né? Um subgrafo completo, perfeito. O conjunto independente é praticamente o inverso. Nós queremos um subgrafo de tamanho máximo, em tal que não há nenhuma aresta. Todos os vértices estão não conectados entre si. Então, o 1 não está ligado ao 4, aqui os mesmos vértices, né? 1, 4, 5 e 6. Ok? 1, 4, 5 e 6, não há nenhuma aresta entre eles. Como é que é a função f de transformar um problema no outro? Basta pegar o grafo complemento. O grafo complemento, aqui não tem aresta, aqui agora tem aresta, né? Onde antes era aresta, agora não é mais, tá? Perfeito. Então, é claro, se aqui está todo mundo ligado, como as arestas sumiram, está todo mundo desligado. Então, toda solução daqui, seja um conjunto independente, será uma solução aqui no complemento, do complemento, que é o próprio grafo, será uma clique. E toda clique aqui será um conjunto independente lá. Então, isso nós obtemos, então, só retornar o mesmo conjunto de vértices, né? Já que o grafo e o seu complemento será sobre o mesmo conjunto de vértices, a função g é isso, retorna o mesmo conjunto. E a inversa também retorna o mesmo conjunto. Ok? Nesse caso, como é o tamanho que importa, o valor da solução, aqui no caso é 4, são 4 vértices, é o tamanho. O valor aqui dessa solução também será o seu tamanho, o tamanho do seu conjunto, que é 4 também. O valor é o mesmo. Como a inversa vale também, o ótimo daqui gera uma solução aqui do mesmo valor lá. Então, o ótimo de um problema é igual ao ótimo no outro. Então, fazendo a razão de aproximação, vai dar o mesmo valor. Então, é uma redução estrita. Perfeito. A inversa que estamos usando aqui é apenas para poder dar uma delimitação no ótimo. Porque não basta saber ver que o valor de uma solução no segundo problema é igual ao valor na primeira. Porque o que nos importa é a razão de aproximação. É aquela razão do valor dividido pelo ótimo ou do ótimo dividido pelo valor. O ótimo da solução dividido pelo o ótimo da instância dividido pelo valor da solução, dependendo se é maximização ou minimização, né? Então, como a gente consegue delimitar a partir da função inversa aqui, então nós vemos que a razão de aproximação será a mesma. Então, é uma redução estrita. Como o problema clique é n elevado a 1 menos epsilon inaproximável em tempo polinomial para todo epsilon maior do que zero, então o problema do conjunto independente também é n elevado a 1 menos epsilon inaproximável em tempo polinomial para todo epsilon maior do que zero. Tá? Então, isso é uma redução bem trivial. E do conjunto independente para clique, também é a mesma ideia. Basta pegar o grafo complemento. É muito semelhante, né? De uma para outra. Outra redução que poderíamos tentar fazer é do conjunto independente para o vertex cover. É uma redução bem conhecida para provar NP-completude, né? Só que o problema é que a solução... Então, deixa eu explicar rapidamente aqui como é que era essa redução para provar NP-completude, não aqui questões de aproximabilidade, né? A redução era a seguinte: no conjunto independente para o vertex cover, é o mesmo grafo. Vejam, esse grafo e esse são os mesmos. Então, a função f seria o mesmo grafo. Tá? E a solução aqui de uma cobertura de vértice seria o complemento do conjunto. Então, aqui, por exemplo, uma cobertura são esses vértices. O vértice 2 aqui, o vértice 3 aqui e o vértice 7 aqui. Tá? Então, toda a aresta é coberta por um desses 3 vértices, ok?
Aqui, por que que funciona, né? Aqui, ó, o 2, 3, 7, qual é o complemento desse conjunto? Né? É 1, 4, 5, 6. Então, aqui 1, aí 2, 3, 4, 5, 6 e o 7. Né? Então, se eu pegar o complemento desse conjunto da cobertura, vai dar um conjunto independente. E se eu pegar um complemento do independente, vai dar uma cobertura de vértices, cobrindo todas as arestas. Por quê? Porque se aqui é um conjunto independente, né? Se aqui é um conjunto independente, nós temos que não há nenhuma aresta entre eles. Ou seja, toda aresta tem que ter um vértice que não está nesse conjunto independente. Ou seja, o complemento do independente é uma cobertura. Tá? Então, isso é bem conhecido. O problema está aqui no tamanho, no valor da solução. Aqui o valor é 3, aqui o valor é 4. Se aqui o valor é K, aqui será N menos K. Então, nós temos dificuldade de conseguir mensurar, colocar uma relação entre os fatores, as razões de aproximação dessas soluções. Então, no caso de NP-completude, funciona, aqui a frase, mas não é uma redução approximation preserving, né? Nem mesmo contínua e nem mesmo strict, tá? Claro. Então, ou seja, essa redução é uma redução boa para provar NP-completude, mas não a aproximabilidade. Mas essa sim entre clique e conjunto independente. Então, dá para provar, por exemplo, esse resultado aqui de inaproximabilidade. Continuando. Agora vamos provar que o set packing se reduz ao problema do conjunto independente. Como é o problema do set packing? Dado um conjunto U, né, e uma família de subconjuntos do universo U, né, nós queremos selecionar conjuntos, o maior número de conjuntos que não tenham interseção. Aqui, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esses conjuntos não precisam cobrir, como lá no problema do set cover, o universo. Não precisam. O universo poderia ter um elemento a mais, o 10, não teria um problema. Esses conjuntos S1, S2 e S3, S1, S5 e S8, né, aqui, um empacotamento de conjuntos, set pack, né, seria um set packing, né? Mas não seria uma cobertura, não tem problema. O que eu quero aqui são conjuntos que não tenham interseção, tá? Ok? E o conjunto independente acabamos de ver, queremos o subgrafo vazio, né? Um conjunto de vértices que não tem arestas entre si. Aqui no caso S5, S1, S5 e S8. Como é que é a redução? Para cada conjunto, nós criamos um vértice. Então, nós teremos o conjunto S1, o conjunto S2, o vértice S1, o vértice S2, S3, S4, S5, S6, S7 e o S8, tá? E nós colocamos uma aresta no grafo se eles têm interseção. Então, 1, 2, 3 tem interseção com 2, 3, 4. Então, aqui tem uma aresta. 1, 2, 3, o S1 tem a interseção com S3. Então, tem aqui uma aresta S1, S3. Também com S4, por causa do conjunto o elemento 3. Então, tem aqui essa aresta, S1, S4, e assim por diante. Então, nós ligamos os vértices e os seus conjuntos, né, associados têm interseção, ok? Então, perfeito. Então, é possível ver claramente que se nós temos uma solução aqui no conjunto independente, uma solução aqui S1, S5, S8, é um conjunto independente. Aqui S1, S5 e S8 são vértices, não conjuntos, nesse problema. Se retornarmos a mesma solução, só que agora aqui são conjuntos, S1, S5 e S8, isso será um empacotamento. Por quê? Porque como não há aresta, quer dizer que não há interseção, que é o que nós queremos aqui. E aqui é um problema de maximização. E aqui também não estamos bem, né? Então, a função G apenas retorna a mesma solução. A função inversa também retorna a mesma solução. Então, o ótimo daqui é igual ao ótimo daqui, o valor, né? E o valor da solução daqui é igual ao valor da solução daqui. Isso significa que isso é uma redução estrita, já que a razão de aproximação será a mesma, ok? Perfeito. Então, nós podemos, com isso, provar o resultado de inaproximabilidade, se nós tivéssemos aqui do set packing para o conjunto independente, ou de aproximabilidade do conjunto independente para o set packing, né? Perfeito. Agora vamos ver o contrário. O conjunto independente se reduz ao set packing. A redução é um pouco diferente. Aqui já não vai ser tão direto, mas é bem simples também.
aqui dado o conjunto independente, como é que vai ser a função? O conjunto universo aqui no set packing será o conjunto de arestas e não de vértices, né? Então, aqui nós temos aresta 1, 2, tá aqui é 1, 2, aresta 1, 3, está aqui, aresta 2, 3, aqui está, e assim por diante. Cada aresta será um elemento do universo, tá? E para cada vértice, eu vou criar um conjunto relacionado às suas arestas. Aqui, relacionado a 1, eu vou criar o S1, será 1, 2 e 1, 3. Aqui está, 1, 2 e 1, 3. O S2 terá o 1, 2, 1, 3, perdão, 1, 2, o 2, 3, 2, 4 e 2, 5. Aqui está, 1, 2, 2, 3, 2, 4 e 2, 5, né? E assim por diante, até o S7. O S7, quais são as arestas dele? 3, 7, 4, 7, 5, 7, 6, 7. Aqui está. Tá? Perfeito. Por que isso é importante? Se nós temos aqui um set packing, aqui no exemplo, o set packing será o quê? Um exemplo, S1, S4, S5 e S6. Aqui estão. S1, S4, S5 e S6. Né? Não há interseção de arestas aqui. 1, 2, 1, 3, 2, 4, 4, 7, 2, 5, 5, 7, 3, 6, 6, 7. Nenhuma aresta foi repetida aqui, né? Então, não há interseção aqui. Ok? Isso significa que se nós retornarmos os vértices associados a esses conjuntos do set packing escolhido, desse empacotamento de conjuntos, nós vamos ter um conjunto independente. Por quê? Porque aqui, 1, 2, ó, se nós pegarmos o vértice 1 e o vértice 2, eles têm em comum a aresta 1, 2, nos seus conjuntos associados lá no set packing. Se eu conseguir pegar no set packing o 1 e o 4, quer dizer que eles não têm arestas em comum. Se eles não têm arestas em comum, quer dizer que eles podem fazer parte de um conjunto independente. Então, é uma relação bem direta, em que o valor da solução de 1, né, do segundo problema, é igual ao valor da solução do primeiro. Além disso, pela função inversa, cada vértice tem um conjunto associado, né? O tamanho do ótimo, o valor do ótimo, o ótimo será do primeiro problema será igual ao ótimo do segundo, e vice-versa. Então, a razão de aproximação será a mesma. Isso é uma redução strict, a mais forte que tem. Ou seja, podemos usar o resultado de inaproximabilidade do conjunto independente que nós vimos. Não há, ele é n elevado a 1 menos epsilon inaproximável para todo epsilon maior do que zero, né, inaproximável em tempo polinomial. E aqui também será n elevado a 1 menos epsilon inaproximável em tempo polinomial para todo epsilon maior do que zero, só que o n aqui no segundo problema será o número de conjuntos. Como para cada vértice nós temos um conjunto, então aqui o n será o número de conjuntos. Inaproximável n sendo o número de conjuntos. E aqui há uma restrição até mais interessante, então, também interessante, que é o quê? Aqui não é como é que eu digo, uma instância qualquer do set packing, é uma instância que tem uma restrição. Né? Se eu pegar dois conjuntos, só há no máximo um elemento em comum, ou nenhum. Né? Então, mesmo sem interseção de dois conjuntos, tem a tamanho no máximo 1. Uma restrição ao set packing. Então, mesmo essa restrição, instâncias satisfazendo essa restrição, o problema é n elevado a 1 menos epsilon inaproximável. Tá? Agora vamos ver outra redução do problema do conjunto dominante mínimo para o problema do set cover. Vamos lembrar como é que é o set cover primeiro, dado uma família, um conjunto universo, aqui no caso 1, 2, 3, 4, 5, 6, e uma família de subconjuntos do universo, S1, S2 até S6, por exemplo. Nós queremos selecionar conjuntos que cubram o universo, a união deles. Aqui no exemplo, S3 com S5. Se eu fizer a união desses dois conjuntos, vai dar o próprio universo. Então, é uma cobertura por conjunto, set cover, né? Queremos cobrir o universo usando conjuntos. Ok. Como é que é o problema do conjunto dominante mínimo? Dado um grafo normal, um grafo simples, nós queremos achar um conjunto dominante de tamanho mínimo, que é um conjunto dominante, conjunto de vértices, tal que todo vértice ou é dominante, ou é do conjunto, ou é vizinho de um elemento do conjunto. Então, aqui, por exemplo, o 1 é dominado pelo 5, o 2 é dominado pelo 3 e pelo 5, o 3 é dominado por si mesmo, o 4 é dominado pelo 3, o 5 é dominado por si mesmo e o 6 é dominado pelo 5. Então, 3 e 5 aqui dominam o grafo todo, né? Como é que vai ser a função f aqui da redução strict?
O conjunto universo será o conjunto de vértices, né? E para cada vértice, nós vamos criar um conjunto aqui também, que será a vizinhança fechada, né? Então, por exemplo, relativo ao vértice 1, nós vamos ter o conjunto 1, 2, 5. A vizinhança fechada é o quê? É o próprio vértice com seus vizinhos. O vértice 2 é o próprio vértice e seus vizinhos. Aqui está. Vem para cá. 1, 2, 3 e 5. Aqui está. O S2 é 1, 2, 3 e 5. O vértice 3 será 2, 3, 4 e 6. O próprio vértice e seus vizinhos. O S4, o próprio vértice e seu vizinho 3. 3 e 4. Né? E assim por diante. Por que isso é importante? Porque nós queremos aqui no conjunto dominante, mínimo, dominar todos os vértices do grafo. Então, o vértice 3, ele pode dominar quem? A sua vizinhança fechada. O vértice 5 pode dominar quem? A sua vizinhança fechada. Então, nós queremos dominar o conjunto de vértices usando essas vizinhanças fechadas, não é isso? Então, aqui é um problema de cobertura por conjuntos, onde os conjuntos são as vizinhanças fechadas. É exatamente isso. Então, aqui, por exemplo, S3 e S5 cobre todo o universo. Então, aqui os vértices 3 e 5, então, basta pegar os vértices associados aos conjuntos da solução daqui, é a função G, eu tenho um conjunto dominante. E a função inversa será a mesma coisa, semelhante, né? Dado esses vértices 3 e 5, eu pego os seus conjuntos associados, S3 e S5. E de mesmo valor. Aqui tem valor 2, tamanho 2, aqui tem valor 2, tamanho 2. Né? Então, como vale tanto ida e volta, o ótimo de um será igual ao ótimo do outro, o valor de uma solução é igual à sua correspondente, então a razão de aproximação é igual, isso é uma redução strict. Né? Claro, tem que provar isso bonitinho, aqui eu só estou falando, mas a ideia é essa. Né? Perfeito. Um ponto interessante é que nós podemos observar é que o grau máximo desse grafo, por exemplo, é 3, né? O vértice 2, por exemplo, tem grau 3. 1, 2, 3. A vizinhança fechada aqui, né, tem tamanho 4, então. A frequência máxima, aqui no problema do set cover, o que é a frequência? Dado um elemento, ver em quantos conjuntos ele aparece. Por exemplo, o elemento 2, aqui, o elemento 2 aparece em 1, 2, 3, 4 conjuntos. A frequência do 2 é 4. E a frequência máxima é a maior entre as frequências dos elementos do universo, né? Então, a frequência máxima aqui é 4. O elemento 2 aparece em 4 conjuntos. É exatamente igual ao grau máximo mais 1. Né? A frequência de um elemento aqui é o grau referente aqui no dominante mais 1. Né? Considerando essa construção. Tá? Claro. E nós temos um algoritmo aproximativo para a frequência. Né? A frequência máxima é delta mais 1. E nós temos um algoritmo aproximativo, nós já vimos nas aulas de set cover, que é a frequência máxima aproximativa, F aproximativo. Isso implica que nós temos um algoritmo delta mais 1 aproximativo, em tempo polinomial, é claro, para o problema do conjunto dominante. Isso é interessante. Resultados do set cover ajudando os resultados do conjunto dominante. Né? Perfeito. Isso vale, interessantemente, até para a versão do set cover em que os conjuntos têm pesos. Né, tem custos, tá? Nós temos aquele algoritmo F aproximativo. Então, nós teríamos um algoritmo delta mais 1 aproximativo, onde o delta é o grau máximo, mesmo para problema dominante, em que há custos nos vértices. Basta transferir o custo dos vértices para os seus conjuntos associados. Ok? E também temos um algoritmo LN de N mais 1 aproximativo para o set cover. Então, nós temos também um LN mais 1 aproximativo para o conjunto problema do conjunto dominante mínimo. Tá? E o N aqui, no set cover, é o tamanho do universo. O N aqui é o conjunto de vértices. Então, o N tem o mesmo sentido nos dois. O N aqui é o tamanho do conjunto do universo, aqui o N é o número de vértices. Perfeito. Agora a volta. Set cover se reduz para o dominante. Redução estrita, né? A volta da redução passada, do slide anterior. Aqui, no caso, o conjunto universo, ou ABCDE, e aqui o conjunto, aqui a família de subconjuntos, S1, S2, S3, S4. Nós queremos cobrir o universo usando conjuntos. S1 e S4 é uma cobertura. Aqui está, ABCDE.
né? ABC, CDE cobre ABC, CDE. ABC, DE cobre o universo, né? Como é que vai ser a função f? É um pouco não tão direta como no slide anterior, mas é interessante também. Nós vamos formar aqui um grafo split. O que é um grafo split? É um grafo formado por uma clique e aqui um conjunto independente, né? O conjunto independente será o conjunto universo, aqui ABCDE, mas o conjunto independente será o universo, e nós vamos fazer um vértice para cada conjunto, que vai formar a clique. Aqui, 1, 2, 3, 4, são os conjuntos S1, S2, S3 e S4. Todos ligados entre si em cima, na clique, e aqui nenhum ligado no universo, claro, né? Outra coisa, nós vamos ligar um vértice associado a um conjunto aos vértices associados aos seus elementos. Então, aqui, por exemplo, o ABC, o 1 está ligado ao ABC. Aqui o 2 tem o AB, o 2 está ligado só ao AB. O S3, BCD, o 3 aqui está ligado só ao BCD. O 4, CDE, aqui o vértice 4 lá em cima está ligado só ao CDE embaixo, tá? Perfeito, essa é a função f, vai dar um grafo split, não é um grafo qualquer. É um grafo que é dividido, particionado em uma clique e um conjunto independente. Perfeito. Como é que a função g transforma soluções de um problema no outro? Nós vamos primeiro pensar em soluções lá só com vértices da clique. Se eu tenho uma solução que é um conjunto dominante, 1, 4, aqui o vértice 1 da clique e o vértice 4 da clique dominam todo o grafo, todos os vértices, né? Aqui o 1 já domina todos os da clique, aqui o 1 domina o 2, o 3 e o 4 também domina os mesmos, 1, 2, 3 e 4. Embaixo o 1 domina o ABC e o 4 domina o CDE. Todos os vértices estão dominados por 1 e 4. Então, nós retornamos os mesmos, né, os conjuntos associados a esses vértices. Então, é 1 e 4, aqui S1 e S4. A solução tem o mesmo tamanho. E a solução inversa, dado S1 e S4, nós retornamos esses conjuntos da clique, né? Tá? Agora, se tiver uma solução que envolve vértice que não está na clique, aqui, por exemplo, A, B e 4, também é um conjunto dominante. O 4 domina todos os vértices aqui na clique, 1, 2, 3 e 4, também domina CDE. O A domina a si mesmo, e o 1, né, e o 2, o B domina a si mesmo, e alguns vértices da clique, mas que já eram dominados pelo 4. Então, nós temos que AB e o vértice 4 também formam um conjunto dominante. Mas nós podemos achar um conjunto dominante de tamanho menor ou igual, que só usa vértices da clique. Por exemplo, eu posso trocar o vértice A pelo vértice 1. O vértice 1 domina mais vértices do que o A. O vértice B eu posso trocar pelo vértice 2, por exemplo, que domina mais vértices do que o B. E o próprio 4. Então, poderia retornar, trocar A por 1, B por 2 e o 4. Ou poderia trocar, mas tem que se trocar por um vizinho, é claro, né? E o A posso trocar por 1 e o B trocar pelo próprio 1, já que são vizinhos ao 1 e o 4. Então, 1 e 4 também é um dominante. Obter uma solução de tamanho menor ou igual, que nesse caso é menor, tá? Então, eu posso fazer essa tradução aqui primeiro, só com o vés da clique, e depois traduzir lá para o problema do set cover. A solução é menor ou igual. E aqui eu também consigo mostrar que o ótimo daqui é igual ao ótimo daqui, a solução é menor ou igual, então agora o fator de aproximação é menor ou igual, é uma redução strict. Ok? Perfeito. Aqui porque funciona bem mesmo, é porque os vértices da clique, como é que eu digo, eles dominam todos os vértices da clique, e além disso eles dominam alguns vértices do universo aqui, do conjunto independente, que representa o universo. Então, se eu conseguir dominar os vértices aqui do universo, usando vértices da clique, eu estou fazendo uma cobertura por conjuntos, tá? Perfeito. E o que é que eu posso provar aqui? É que não existe, eu sei que não existe um algoritmo ln de n menos epsilon aproximativo em tempo polinomial para todo epsilon maior do que zero, nós já vimos isso. Então, nós podemos, com isso, provar que não existe um algoritmo ln de ômega g, onde ômega é o tamanho da maior clique, aproximativo em tempo polinomial. Por quê? Porque nós podemos assumir
Porque não há um elemento x em todos os conjuntos. Porque se ele tiver em todos os conjuntos, ele já vai ser coberto. Então, nós já podemos eliminá-lo, né? Seria uma instância muito simples. Nós poderíamos eliminar esse elemento. Ou seja, n, vamos assumir que é igual a U, assumindo essa restrição, que é uma restrição bem razoável. Então, nesse caso, o tamanho da maior clique, né? O tamanho da maior clique aqui, ele será o tamanho perdão, aqui há um pequeno erro. Aqui o n é o tamanho do universo, que vai ser o tamanho do conjunto independente, né? Exato. Então, aqui não é ômega, perdão, aqui está errado. Aqui é o conjunto independente máximo, vai ser o alfa de G, né? E aqui, alfa de G, o tamanho do conjunto independente máximo, tá? Aqui só para mostrar que dá para obter resultados de inaproximabilidade do conjunto dominante, mínimo, a partir de resultados de inaproximabilidade do set cover. Então, aqui apenas uma correção. Ao invés de ômega, é o alfa de G, que é o tamanho do maior conjunto independente, que será esse daqui, que é exatamente o tamanho do conjunto universo, tá? Que é o N. Tá? Tamanho do conjunto universo. Aqui um pequeno errinho aqui, tá? Perfeito. Agora, as duas últimas reduções da aula, nós já vimos essa redução antes, então vamos ser bem rápido nela, na aula do item 7, o problema do conjunto transversal. Aqui é exatamente o mesmo exemplo que foi usado na aula do conjunto do item 7. Aqui, só para relembrar, vou tentar ser mais rápido aqui, que eu já mostrei essa redução. O item 7, o meu objetivo, ao invés de cobrir o universo usando conjuntos, aqui eu quero cobrir os conjuntos usando elementos do universo. Então, será um conjunto transversal. Aqui, por exemplo, A e C é um conjunto transversal, porque o A está aqui, todos esses conjuntos, né, são cortados por esses elementos vermelhos, né, que no caso tem o A, esse tem o A, esse tem o A, e também tem o C, esse tem o C e esse tem o C. Todos os conjuntos, esses subconjuntos, são tocados por esse conjunto transversal AC aqui, tá? Como é que é a redução? Eu já tinha mostrado na aula do conjunto transversal, já falei isso. Para cada elemento, para cada conjunto aqui do set cover, eu vou obter um elemento do universo. Então, 1, 2, 3 vai ser representado pelo A. 2, 3, 4 representado pelo B. 3, 4, 5 vai ser representado pelo C. Para cada elemento do universo aqui, vai ser representado por um conjunto no item 7. Então, aqui o 1 vai ser representado pelo conjunto A, porque o 1 só está no primeiro conjunto, é o A. O 2 será representado pelo AB, porque o 1 está no primeiro e no segundo, é o 2. O 3 está nos três, no primeiro, no segundo e no terceiro, então ABC. O 4 só está nos dois últimos, né? O 4 aparece aqui e aqui, então será BC, e o 5 só aparece no último conjunto, ou C. Então, cada elemento do universo será representado por um conjunto, tá? Então, a ideia é essa. Se eu tenho aqui um transversal, eu retorno os seus conjuntos associados. E aqui a função inversa, se eu tenho um conjunto, uma cobertura, eu retorno os seus elementos do universo associados. Obtenho um transversal. Por quê? Porque se eu tenho aqui um transversal AC, né, quer dizer que ele está tocando todos esses elementos. Então, aqui no correspondente, cada um desses aqui estão sendo representados por um conjunto. Aqui o A é representado por 1, 2, 3, o C está representado pelo 3, 4, 5. 3, 4, 5 é representado pelo C. Né? Como eles estão tocando todos esses 5 conjuntos, quer dizer que esses dois estão dominando, né, cobrindo todos esses 5 elementos. E assim por diante, tá? Então, como nós temos esse resultado de inaproximabilidade do set cover, que ele é Ln de n menos epsilon aproximável, inaproximável entre polinomial para todo epsilon maior que zero, onde n aqui é o tamanho do conjunto universo, então também não existe algoritmo Ln de S menos epsilon aproximativo em tempo polinomial, porque o tamanho do universo aqui será o tamanho da família de subconjuntos. Então aqui o n é a família de tamanho da família de subconjuntos, tá? É uma redução estrita.
E aqui a volta, o item 7, o transversal para o set cover, é a mesma ideia. Aqui, os elementos do item 7 vão ser representados por conjuntos, e os conjuntos vão ser representados por elementos do universo, né? No outro problema. Então, o A será representado pelo 1, o AB será representado pelo 2, o ABC será o 3, o BC o 4 e o C o elemento 5. É como se eu desse o nome. Esse aqui é o 1, esse é o 2, esse é o 3, esse é o 4, esse é o 5. Então, o A vai ser representado por quem lá? Então, nós olhamos aqui, será o 1, 2, 3, porque o A está no 1, no 2 e no 3. O B está no 2, no 3 e no 4. Aqui, 2, 3, 4. E o C está no 3, no 4 e no 5. Ok? Então, a mesma ideia. Aqui, a última conclusão que nós tiramos é que a frequência máxima de um elemento aqui, nesse exemplo, é 3, que é justamente do elemento 3. O elemento 3, aqui no set cover, a frequência dele é 3, porque ele aparece em 3 conjuntos. Ele aparece aqui, nesse conjunto e nesse conjunto. 1, 2, 3. Isso vai ser representado nessa redução pelo tamanho do conjunto máximo, que é justamente esse conjunto aqui, que tem a ver com o elemento 3. A frequência máxima, que é 3, será o tamanho desse conjunto 3. Então, a frequência máxima é o tamanho do conjunto máximo. Como nós temos um algoritmo F aproximativo, onde F é a frequência máxima, no set cover, nós temos também um algoritmo S aproximativo, onde S é o tamanho do conjunto máximo, no item 7. Isso vale, inclusive, para a versão com custos nos conjuntos. F aproximativo. Então, aqui seria com custos nos elementos do universo no item 7. E nós também temos um algoritmo aproximativo, Ln de N, onde N aqui é o tamanho do universo aproximativo. Isso implicará um algoritmo aproximativo, Ln de S mais 1, onde S é o tamanho da família de subconjuntos. Ok? Todos esses algoritmos, é claro, em tempo polinomial. Então, essas reduções são bem tranquilas. Elas são reduções entre problemas que estão muito relacionados. Nem sempre é possível obter reduções assim tão fortes, né? Mas alguns problemas a gente consegue. É a melhor redução que podemos conseguir. Nas próximas aulas, vamos tentar obter reduções entre problemas não tão relacionados, mas podemos obter não uma redução strict, mas reduções como a redução AP e a redução CO. E aí conseguimos provar sobre poli-APX completude, log APX completude, APX completude no caso da redução CO, e provar que está em PTAS, ou APX completude não, APX completude só para AP, né? NPO completude sim, que era para o CO, e provar o resultado de PTAS no caso da redução AP. Claro que a redução AP, como implica a redução CO, uma AP, conseguimos uma CO, AP nesse caso seria uma redução excelente de se obter também. É isso.